30 dias, cara. Caramba. Passou rápido, hein? Tirar o tênis aqui pelo ritual. Eu tô gravando vários vídeos em casa, mas hoje merece. Log de lapidação. A experiência foi boa, cara. Um mês. Um mês gravando vídeo todos os dias. Quais foram as principais lições que eu tive com esse desafio? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a principal questão é que eu aprendo muita coisa no meu dia, mas é muito difícil que eu chegue até o final dele consciente sobre tudo. E se eu não cheguei no final dele consciente sobre tudo, imagina no dia seguinte e na semana seguinte. Eu vejo que a minha memória hoje, ela tem muitas, como posso dizer, pontos fracos. Eu acho que essa é uma boa definição. E tudo isso é consequência da rotina hoje, cara. Rotina acelerada, minha cabeça acelera muito fácil. Eu vejo que as coisas funcionam muito como uma espiral pra mim. Tipo, não é difícil eu ter um dia focado e um dia lento, digamos assim. Mas se eu começo o dia entrando na rede social ou consumindo um conteúdo rápido, eu começo a criar uma espiral em que o meu cérebro começa a se auto-reforçar em prol de aceleração e hiperestímulo cada vez mais. Se eu começo um dia tranquilo, é tranquilo pra mim lavar a louça sem fazer mais nada além de lavar a louça. Mas se for um dia que eu me acelerei, é muito difícil chegar no final do dia e lavar uma louça sem assistir um vídeo, sem ouvir uma música ao mesmo tempo. Essa foi uma boa conclusão que eu tive hoje, assim. E é engraçado que eu fiquei esses 30 dias indo e voltando no mesmo ponto, cara, que é o tédio. A importância disso. E hoje foi especialmente marcante que eu vi um vídeo. Mais uma vez eu me perdi algumas vezes no Instagram hoje. Eu tive 8 horas e meia de foco, foi um dia bom, mas eu poderia ter sido melhor. E eu vejo que era bem assim a mensagem. Era uma mensagem de Clarice Lispector. Quem você é. Muitas vezes eu penso quando eu perco algo, o que eu faria sendo eu pra deixar aquela coisa em X lugar? Onde eu deixaria aquela coisa sendo quem eu sou? Mas aí logo a atenção se desvia da coisa para o quem eu sou, quem sou eu. E aí ela traça toda uma reflexão no texto em que imagina se você fosse você de verdade, sabe? Caramba. Eu acho que essa é uma grande parada, que inclusive parte do que eu tava falando ontem é questão de você amar a vida, cara, e você ter essa atitude meio de coragem, porque na verdade coragem é uma forma de amor diante da vida, de se jogar e aceitar quem você é e agir de acordo com isso. E eu acho que esse é um processo contínuo mesmo, eu não vejo muita saída. É aquela coisa, o ser humano aprende ou por repetição ou por impacto emocional. Ou você sofre um grande trauma que te muda por completo, ou você cria o efeito de um grande trauma com pequenas exposições diárias àquilo que você quer tornar como parte de você. Esses 30 dias foram interessantes pra entender um pouco desse dinamismo de que, cara, eu posso aprender muito mais, mas eu tô frequentemente caindo nos mesmos erros. E se eu fosse me definir hoje, o que falta pra eu me tornar quem eu sou, seria exatamente isso, cara. É só questão de viver o TED um pouco mais, sabe? Porque o caminho parece estar, de certa forma, traçado. Eu vejo as coisas de uma forma otimista, eu vejo que eu estou me autodesenvolvendo. Mas a questão é que existe um peso muito grande da minha consciência de eu saber que eu posso ser mais. E mesmo que seja um caminho bom, eu sempre vou querer um caminho muito melhor. Porque eu sou muito exigente comigo mesmo. Também por parte de eu saber que eu posso chegar lá, né? É aquela coisa, o potencial da gente é algo móvel. O que eu achava que era o meu potencial um mês atrás, possivelmente não é a mesma coisa que eu acho hoje, sabe? Muita coisa aconteceu nesse mês. A viagem de Floripa, comecei a trabalhar lá com a startup dos Estados Unidos, eu finalizei a faculdade hoje, inclusive, o sétimo período da faculdade, cara. Finalizei o sétimo período. Coisa boa. É isso, cara, é a vida acontecendo.
Eu preciso ter mais tempo de tédio pra entender quem eu sou de verdade, amar quem eu sou de verdade e ter coragem de verdade pra viver uma vida melhor. É um ciclo, cara. É um ciclo. É um ciclo. E no fundo, as aflições que eu tenho hoje, elas são sempre resolvíveis em questão de tempo. Coisas que esse próprio ciclo vai me levar. Por exemplo, a questão de fé, de religião. Isso é algo que eu preciso estudar sobre e continuar me expondo a diversas situações. E é muito legal ver o efeito borboleta das coisas também, porque essa semana eu tô concluindo o desafio de almoçar com 30 pessoas diferentes. Cara, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu aprendi muito, cara. Foi um mês completo, eu diria. Eu me desenvolvi, eu treinei, eu estudei, mais trabalhei do que tudo, mas eu amadureci. Eu sinto que eu amadureci, isso é motivador. Mas eu ainda assim preciso acordar pela manhã e aprender a criar essa vontade de realmente querer levantar da cama e ir atrás e estar animado com o meu dia. Eu acho que isso é algo que eu só vou realmente criar com o tempo. E se eu não criar, dane-se também, essa é a vida. É aceitar a vida, essa é a grande questão. Eu tenho que me cobrar um pouco menos, eu tenho que viver mais. E o que mais que eu posso dizer? Engraçado ver o efeito borboleta das coisas também. Tiveram diversos eventos nesses últimos 30 dias que foram totalmente fruto de efeito borboleta, cara. Hoje eu conversei com um cara chamado Matheus Fujita no Instagram. Eu acompanhava esse cara há 5 anos atrás, quando eu nem criava conteúdo ainda. Porque eu tinha no meu perfil pessoal, eu seguia ele porque ele falava de filosofia, eu gostava do conteúdo dele. E aí, hoje eu descobri que ele foi no podcast logo depois de mim pra gravar um episódio lá de debate com o Cauê Santos. E cara, o debate dele foi sensacional e ele agora é um cara justamente formado nessa questão de metafísica, que é o que eu preciso estudar. Então, uma coisa vai levando a outra, cara. Isso é mágico, sabe? É aquela coisa, como que é aquele poema de Goethe? Goethe. A coragem tem em si mesma o, o gênio e a magia. No momento em que você toma atitude, a providência divina começa a agir em seu favor. Coisas e pessoas que você nem esperava que fossem possíveis aparecem em seu caminho e formam uma corrente que eu não lembro o poema ao certo, mas formam uma corrente que você nunca conseguiria explicar. Eu acho que essa é a grande coisa, essa é a aventura da vida, cara. As coisas têm melhorado, tem sido difícil. Eu vejo que hoje eu tenho muito espaço também pra sofrer mais. Eu me tornei uma pessoa que consegue sofrer mais, mas eu deveria sofrer ainda mais no sentido realmente emocional da coisa, o estado emocional, porque eu fujo do sofrimento ainda muito. Esses vídeos curtos, parte do tédio é uma resposta que tá girando em torno disso também. Mas é isso, as minhas aflições vão ser resolvidas. E se não forem, elas vão também, porque a real aflição de tudo é aprender a viver minha vida. Acho que é isso, essa é a grande conclusão desses últimos 30 dias gravando vídeo por dia. Ai, ai. E amanhã eu vou postar lá no Instagram uma sequência que vai ser a abertura para começar a criar essas reflexões no meio do meu dia, não só no final dela. Transformar o Instagram numa plataforma de reflexões ambulante. Ok, isso vai ser um desafio, cara. Eu preciso pensar melhor em como fazer isso na prática. Na verdade, eu não vou pensar, eu só vou. Amanhã eu vou postar a sequência, eu só começo e vamos ver o que acontece. Eu não sei se eu vou. Eu não sei se eu vou continuar postando aqui ainda. Eu vou refletir sobre, mas foi muito benéfico. A questão é que eu sinto uma inércia às vezes, principalmente quando eu tô muito cansado de, de
de gravar esses vídeos, sabe? De parar, às vezes eu tô em casa, eu sinto que eu não aprendi nada no meu dia. E eu tive um insight importante hoje também. Apesar de eu estar focando muito em trabalho, eu preciso chegar no final do meu dia com alguma reflexão, cara. Senão eu me esgoto e eu não sinto que o dia foi muito bom. Eu preciso ter microdoses de estudo, assim, nem que seja 1 hora por dia realmente estudando algo de forma profunda. Eu preciso ter o que pensar, o que refletir, sabe? Isso é algo que tá me faltando. Isso é algo que tá me faltando. Eu preciso ter o que pensar. Eu preciso estudar, nem que seja um pouco, mas estudar, assim, algo só pra manter a cabeça funcionando, sabe? O custo-benefício é muito marginal de 1 hora a mais de estudo. Acho que essa é a grande parada. Mas enfim, o dia foi bom, 11h11. É só o começo.